Luz das nações que dissipa as trevas, abre meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Então, para que viemos? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado no céu. Aquele que veio humildemente à terra. Humildemente vieste à terra, se entregou por amor. Então, Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para eu nunca saberei. Eu nunca saberei o peso dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o peso dos meus pecados. Eu nunca saberei. Eu nunca saberei o peso dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o peso dos meus pecados lá na cruz. Graças a Deus. Vimos. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para Só as mim. vozes. Vim para adorar-te, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Todos juntos, engrandecendo. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. Rocha, segurança. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Diga aleluia. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo.
sobre todos és Senhor. Lá do início, seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Que é o merecedor de toda a honra e de toda a glória. Amém. Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para continuarmos aqui nossos estudos nesse novo livro que a gente tem se debruçado junto, aprendendo a amar os Salmos, da editora Pronobis, Robert Godfrey. É um livro que promete e entrega, né? Pelo menos se você acompanhou o primeiro capítulo exposto na semana passada, e eu também, ao estudar esse segundo capítulo, tenho sido encorajado a amar mais o Senhor pela forma com a qual Ele se dirige a nós, né, através dos Salmos. E espero que esse seja o seu desejo também, amar mais, conhecer mais o Senhor a partir desse livro que soa poético ou é poético e muitas vezes pode gerar alguma rejeição para alguns, mas tem muito a falar sobre o caráter, sobre os atributos de Deus e assim nos encorajar a viver uma vida que o ame, que o glorifique ainda mais. Bom, sem mais delongas, no capítulo de hoje o autor vai trazer um comentário muito interessante sobre um salmo famoso, mas que muitas das vezes, talvez lendo pela primeira vez, você não vá fazer, ou não vá ter os insights, não vá fazer as conexões que o autor faz aqui. Então, te convido primeiro a ler o salmo junto comigo aí na sua casa e depois disso a gente vai ver o que o autor tem para comentar em cima disso e como a gente pode aprender mais de Deus sobre o salmo. Né? Diz assim o Salmo 114: Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó saiu do meio de um povo de língua estrangeira, Judá tornou-se o santuário de Deus, Israel o seu domínio. O mar olhou e fugiu, o Jordão retrocedeu, os montes saltaram como carneiros, as colinas como cordeiros. Por que fugiram ao mar? E você, Jordão, por que retroceder? Por que vocês saltaram como carneiros, ó montes, e vocês, colinas, por que saltaram como cordeiros? Estremeça na presença do soberano, ó terra, na presença do Deus de Jacó. Ele fez da rocha um açude, do rochedo uma fonte. E o que soa bem específico em relação a esse salmo é que ele parece falar diretamente para Israel, na verdade, fala diretamente sobre o povo de Israel, e num contexto bem específico, né? Israel ali no Egito, num contexto de escravidão, sendo dominado pelo seu inimigo, e a sensação que dá é que é algo que somente alguém
algum israelita que passou por aquele contexto, ou pelo menos é da família de alguém que passou por esse tipo de contexto, poderia se identificar com um salmo desse, né? Que diz sobre estar no meio de um povo de língua estrangeira e por isso ter ali um pouco de solidão em relação aos seus parentes, aos seus familiares, em relação ao próprio Deus. Afinal de contas, você não está em casa, você está em uma terra estrangeira. E por isso parece ser um salmo bem específico. Mas, na verdade, o que é uma história muito curiosa e muito legal que o autor vai trazer é sobre os huguenotes, né? Franceses protestantes que viveram ali no século XVI e mantinham as tradições ali da Reforma, né? Então, era o calvinismo, foi até um grupo muito importante que trouxe a teologia reformada para o Brasil no seu devido momento. E eles gostavam muito desse salmo, né? E aí você pode fazer a conexão. Protestantes franceses no século XVI muito identificados com um salmo escrito muito especificamente para o povo de Israel que se via desesperançoso por estar em uma terra estrangeira sendo aniquilado no melhor dizendo, mas dominado pelo seu inimigo. O que isso tinha a ver? Como esse salmo falou a esses franceses e como ele poderia falar a cada um de nós aqui? E a sacada aqui que faz com que esses franceses se sintam dessa forma, e a gente pode se sentir da mesma, é exatamente o que Pedro vai dizer, o apóstolo Pedro vai dizer no seu livro, né, na sua primeira carta, melhor dizendo, nos chamando de forasteiros, nos chamando de peregrinos aqui, né? Em Cristo, agora nós temos uma nova identidade, uma nova nação, um novo lar, uma nova pátria, e por isso eu mesmo tendo nascido no Brasil, me sinto como um estrangeiro aqui, me sinto como um estrangeiro nesse planeta, nessa terra, porque em Cristo eu tenho a minha identidade formada ao céu, eu tenho a minha identidade, minha cidadania ligada diretamente com o Pai, e por isso qualquer país que eu esteja aqui, eu me sinto como se fosse um peregrino, como um estrangeiro, em uma terra distante, longe da minha verdadeira casa. E isso faz com que esse salmo nos relembre da misericórdia, da soberania e do cuidado de Deus com os seus filhos, mesmo em terras distantes. Assim como Israel podia ter certeza que Deus ainda não havia os abandonado, mesmo estando durante severos anos de escravidão no Egito, assim também nós podemos, uma vez em Cristo, ter certeza de que, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na Holanda, na África, em qualquer lugar, nós temos uma casa, nós temos um Pai que cuida de nós e que certamente está olhando para tudo que acontece com os seus filhos em um ambiente tão hostil, em um país estrangeiro. E aqui a primeira pergunta para você refletir é talvez pensar será que você se sente dessa forma? Será que você se sente como estrangeiro? Ou talvez o mundo tenha te ludibriado a pensar que a sua casa é aqui mesmo, que todos os benefícios e tudo que você puder extrair daqui, faça, assim seja. Siga em frente, busque o seu prazer, busque aquilo que você pode colher aqui, afinal de contas, esse é o seu lugar. Ou não, você já entende que os prazeres, as cosmovisões, as ideologias, a forma de viver, de criar os filhos, de gastar dinheiro, de se relacionar, que o mundo, que essa nação impõe a cada um de nós, não é o que a gente deve seguir. Na verdade, nós devemos seguir a leis, a preceitos, a doutrinas de um outro lugar, de um outro país, de uma outra nação, porque agora nós somos uma nação santa, geração eleita e sacerdócio real, chamada para anunciar as boas novas daquele que nos tirou das trevas para sua maravilhosa luz, como 1 Pedro vai dizer. Nós não somos daqui e isso deve nos fazer sentir um alívio com esse salmo, ao saber que Deus não nos deixa passar desapercebidos por estarmos em uma terra estrangeira, mas pelo contrário, cuida de nós, nos guia, nos orienta e com isso faz com que a gente o ame ainda mais. Um outro ponto muito claro e algo que permeia todo o salmo aqui é o quanto o salmista fala sobre
a natureza, né? E sobre como a natureza de alguma forma reage aqui a Deus agindo. Então, no versículo 3 ele diz que o mar olhou e fugiu, o Jordão retrocedeu. Versículo 4, os montes saltaram como carneiros, as colinas como cordeiros. E aí o salmista até vai usar de retórica aqui para perguntar para a natureza por que ela está reagindo dessa forma, né? Por que fugiram ao mar? E você, Jordão, por que retroceder? Por que vocês saltaram como carneiros a montes? E vocês, colinas, por que saltaram como cordeiros? Ao ver Deus se movimentando, né? Deus agindo. E isso também é um bom paralelo que a gente pode tentar pensar. Por que o salmista está usando tanto essas figuras em relação à natureza? Ou será que isso de fato é uma figura? E aqui a implicação é algo que a gente vê basicamente ao longo de toda a Escritura, né? Como a natureza reconhece os atos de Deus. A própria natureza reage ao poder de Deus. E esse é o primeiro aspecto que esse salmista, ou melhor dizendo, que o autor retrata do salmista nesse salmo. O poder de Deus, como ele é claramente dimensionado pelo salmista ao falar sobre Deus tendo e libertando o seu povo de um lugar estrangeiro com a sua mão forte, e a natureza reagindo às ações, às atitudes de Deus. E a aplicação é o contraponto direto sobre os seres humanos, né? Muitas vezes o próprio ser humano, que é um ser racional, um ser que tem faculdades lógicas, que pode pensar e raciocinar, se vê completamente inerte, completamente indiferente ao que Deus faz, ao falar de Deus, ao mover de Deus, ao agir de Deus, não o reconhece nos seus caminhos. E o que esse salmo mostra é que o mar reage a Deus, os montes reagem a Deus, as colinas reagem a Deus. E isso é mostrado de alguma forma ao longo das Escrituras, e até os dias de hoje nós podemos olhar para a natureza e ver a glória de Deus, e ver Deus colocando a sua beleza, a sua majestade, mesmo que de uma forma bem proporcionalmente pequena, que é aquilo que a gente de fato consegue assimilar. Mas ele fala, demonstra o seu poder através da natureza, e a natureza reage, a natureza vibra com o poder de Deus. E isso é um contraponto com muitos dos seres humanos que rejeitam ou que não veem diferença, ou que agem com indiferença em relação ao agir, ao poder de Deus. O segundo aspecto que o autor vai grifar aqui desse salmo além do poder de Deus, demonstrado dessas formas que a gente já comentou, é a presença de Deus. No versículo 7, o salmista vai dizer: estremeça na presença do soberano, ó terra, na presença do Deus de Jacó. Então, tudo o que gera essa inquietação da natureza, o que gera esse poder de arrancar o povo do Egito com mão forte e levá-lo uma nação ínfima ali, que nem sequer era, digamos, oficializada, contra o Egito, a maior nação ali do mundo antigo, e Deus claramente os tira dali com mão forte. Todo esse poder, a natureza reagindo a isso, tudo isso é por causa da presença de Deus. Presença essa que, trazendo agora para o momento onde nós podemos olhar para a história como um quebra-cabeça completo em Cristo, presença essa que é a mesma presença que habita conosco, é a mesma presença que nós ganhamos todos os dias da nossa vida em Cristo. Agora, Cristo sendo Deus presente conosco, vindo até a terra, habitando aqui e deixando conosco ao ser ascendido aos céus, o Espírito Santo vivendo dentro de nós, uma vez que nós o confessamos como Senhor e Salvador. Essa é a presença de Deus na nossa vida o tempo inteiro. Essa mesma presença que com poder gerou esses atos magníficos ao longo da história, vive dentro de cada um de nós que confessamos a Ele. É por isso que hoje a única forma que nós temos de desfrutar dessa presença é através de Cristo. Cristo, que é Emmanuel, que é Deus conosco. Somente com a nossa fé em Cristo, fincada nele, nós podemos desfrutar da presença de Deus sem medo, sem desespero, pois sabemos que a obra, a morte, a ressurreição de Cristo na cruz abre o caminho para que nós possamos nos relacionar com o nosso Pai.
E isso é Cristo conosco, isso é a presença de Deus conosco. E por fim, mas não menos importante, no último versículo, o autor vai destacar que o salmista agora fala, já depois de ter falado sobre o poder e a presença de Deus, agora fala também sobre a provisão de Deus. No versículo 8, né, dizendo que Deus é o Deus que fez da rocha um açude, do rochedo uma fonte. E aqui o salmista faz a conexão final, né? Você vai se lembrar que esse episódio fala sobre quando Israel estava acampado no deserto e o povo tinha sede, precisava de água para beber, e Deus ordena que Moisés bata com um cajado numa rocha. Então, quando Moisés faz isso, dessa rocha sai água limpa, né, potável para o povo beber e poder não morrer de sede ali. Então, uma provisão, uma fonte de água no meio do deserto. Por isso que o salmista exalta a Deus, dizendo que ele fez da rocha um açude, né, um reservatório de água. Fez do rochedo uma fonte. Esse é o Deus de Israel, o Deus da provisão. E nós sabemos, com o Novo Testamento, com a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, 2 a 4, Paulo vai falar exatamente sobre esse episódio, dizendo assim: em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar, falando sobre os israelitas, né? Todos comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Jesus era a rocha no deserto, meus irmãos. Jesus era a rocha no deserto. Era para ele que essa rocha apontava como aquele ou o único que pode dar água viva, que pode dar água que mata a sede em meio ao deserto do pecado, em meio ao deserto da condenação em que todos nós estávamos. E dessa forma o salmista fecha esse salmo de forma maravilhosa. Não sei se o salmista em si sabendo o que estava fazendo naquele momento, mas certamente Deus, pela sua inspiração a esse escritor, linkando a sua presença, o seu poder e a sua provisão à pessoa de Cristo, que viria anos depois. Cristo é quem dá ou quem nos faz admirar, ele nos faz apreciar e tirar os benefícios do poder, da presença e da provisão de Deus. Cristo é quem nos tira do Egito, da escravidão do nosso pecado. Cristo, com poder, é quem nos revela a presença de Deus agora pelo Espírito Santo, uma vez que depositamos a nossa fé nele. E é Cristo que é a nossa rocha no deserto. É Cristo que dá a única fonte de água que nós precisamos para viver, e não só viver aqui, mas viver eternamente, amando e glorificando ao nosso Deus, que em salmos como esse, curtos, simples, pequenos, às vezes aparentemente escrito somente para um contexto muito específico, fala ao nosso coração e nos enche de encorajamento. Assim como esse salmo me encorajou de forma bem peculiar essa semana, eu espero que, olhando para isso aí com a sua família e talvez indo para o trabalho, ouvindo esse vídeo, você possa exultar e agradecer a Deus comigo por Cristo Jesus, que nos faz olhar para esse salmo aparentemente nada a ver conosco e amar a Deus, amar ao Senhor pela sua infinita sabedoria. Que Deus abençoe demais a sua família, a sua semana, e que você continue perseverando nesses estudos que temos feito às quartas-feiras para conhecer e assim apreciar ainda mais do Senhor e se satisfazer nele. Fique com Deus, meus irmãos. Até a próxima.